Nas últimas décadas, o interesse pelos artistas da fome diminuiu bastante. Enquanto antes era um bom negócio organizar grandes apresentações do tipo por conta própria, hoje em dia é totalmente impossível. Os tempos eram outros. Naquela época, a cidade inteira se ocupava com o artista da fome. A cada dia de jejum, o público aumentava. Todos queriam ver o artista da fome pelo menos uma vez por dia. Nos últimos dias, havia quem passasse o dia inteiro sentado diante da pequena jaula. À noite também havia visitação, à luz de tochas, para aumentar o efeito. Nos dias bonitos, a jaula era transportada ao ar livre, e então eram principalmente as crianças que exibiam o artista da fome, enquanto para os adultos ele não era mais do que um passatempo, com o qual se entretinham porque era moda. Afora os espectadores ocasionais, havia também vigilantes permanentes escolhidos pelo público, em geral açougueiros, o que não deixa de ser curioso, que sempre em grupos de 3 tinham a incumbência de observar o artista da fome dia e noite para impedi-lo de obter alimento às escondidas. Tratava-se, no entanto, de uma simples formalidade, adotada para tranquilizar as massas, pois os iniciados bem sabiam que o artista da fome, durante o jejum, não teria jamais, em circunstância alguma, nem mesmo sob coação, ingerido o menor bocado que fosse. A honradez de sua arte o proibia. De certo, nem todos os vigilantes sabiam disso, pois muitas vezes apareciam grupos de vigilância noturnos que conduziam a vigília de modo um tanto relapso. De caso pensado, sentavam-se em um canto afastado e entretinham-se com um carteado, com o objetivo explícito de conceder ao artista da fome um leve petisco que, segundo imaginavam, ele poderia tirar de alguma provisão secreta. Nada era mais aflitivo ao artista da fome do que esses vigilantes. Deixavam-no triste, dificultavam-lhe imenso jejum. Às vezes, o artista da fome vencia a fraqueza e cantava durante esses intervalos até não aguentar mais, para mostrar às pessoas a injustiça dessas suspeitas. Mas pouco adiantava, pois nessas ocasiões admirava-se com a habilidade de cantar mesmo enquanto comia. A hora mais feliz, no entanto, era quando o dia raiava e, às suas custas, um lauto café da manhã era servido, sobre o qual os vigilantes lançavam-se com todo o apetite dos homens saudáveis após uma exaustiva noite de vigília. Certas pessoas viam neste café da manhã uma influência indesejável sobre os vigilantes, o que era um exagero. Mas se alguém lhes perguntava se estariam dispostas a assumir a vigília apenas em nome da causa, sem o café da manhã, saíam de fininho, mas continuavam a alimentar suspeitas. Estas, no entanto, eram suspeitas inseparáveis da prática do jejum. Ninguém tinha condições de passar dias e noites ininterruptos vigiando o artista da fome. Portanto, ninguém tinha como saber em primeira mão se o jejum era, de fato, ininterrupto, total. Só o próprio artista da fome poderia saber. Portanto, só ele poderia ser o espectador completamente satisfeito com o jejum. O empresário havia determinado que o tempo máximo de jejum seriam 40 dias, que além disso o artista da fome não poderia jejuar, nem mesmo nas grandes cidades do mundo, e isso por um bom motivo. A experiência dizia que por cerca de 40 dias era possível, graças a propagandas cada vez mais sensacionais, incensar gradualmente o interesse de uma cidade. Mas passado esse tempo, a plateia sumia. Observava-se uma diminuição sensível no público. Assim, no 40º dia, a porta da jaula, decorada com flores, abria-se. Uma plateia entusiasmada louvava o anfiteatro, uma banda militar tocava, 2 médicos adentravam a jaula para tirar as medidas do artista da fome. Anunciava-se os resultados do salão em um megafone e, por fim, chegavam 2 moças jovens, felizes por terem sido sorteadas, que deveriam conduzir o artista da fome por uma escadinha ao exterior da jaula, onde o aguardava, servida em uma mesinha, uma refeição para doentes com todo cuidado. Ai,
fome sempre oferecia alguma resistência. E olhava para cima nos olhos das damas aparentemente tão amistosas, mas na verdade tão cruéis, e balançava o peso da cabeça sobre o pescoço debilitado. Mas então acontecia o que sempre acontecia. O empresário vinha sem dizer uma palavra. A música impossibilitava a conversa. Erguia os braços sobre o artista da fome, como se convidasse o céu a ver sua obra na palha, aquele mártir digno de compaixão. O que o artista da fome na verdade era, ainda que por razões bastante diferentes. Agarrava-o pela cintura esquálida, quando, com cautela exagerada, pretendia dar a entender que se tratava de algo frágil, a ponto de quebrar. E entregava-o, não sem antes dar-lhe um chacoalhão discreto para que o artista da fome cambaleasse. De um lado para o outro, com as pernas e o tronco. As damas, que no meio tempo haviam empalidecido. Então vinha a refeição da qual o empresário fazia o artista da fome engolir um pouco durante um cochilo motivado pela fraqueza, acompanhada por uma alegre conversa que servia para desviar o foco da condição em que o artista se encontrava. Logo se fazia um brinde ao público, supostamente sussurrado ao empresário pelo artista da fome. A orquestra fazia soar uma grande clarinada. As pessoas se afastavam e ninguém tinha o direito de se sentir insatisfeito com o espetáculo. Ninguém. Só o artista da fome, como sempre. Foi assim que viveu por muitos anos, com breves pausas regulares para descanso, em um brilho aparente, honrado pelo mundo, mas apesar de tudo com um humor sombrio que se tornava cada vez mais sombrio, uma vez que ninguém conseguia levá-lo a sério. Com o que poderiam lhe oferecer consolo? O que mais poderia desejar? E se acaso surgisse alguém de bom humor, que o admirasse, quisesse explicar que provavelmente a causa daquela tristeza era a fome, podia acontecer, em especial nos estágios mais avançados do jejum, que o artista da fome reagisse com acesso de raiva e, para o terror de todos, começasse a sacudir as grades da jaula como um animal. No entanto, para essas ocasiões, o empresário tinha um castigo a que gostava de recorrer. Ele desculpava o artista da fome diante do público reunido. Admitia que apenas a irritação causada pelo longo jejum, em princípio inconcebível para as pessoas bem alimentadas, poderia tornar desculpável aquele comportamento. A partir daí, começava a discutir a alegação duvidosa feita pelo artista de que poderia jejuar por muito mais tempo. Elogiava o esforço, a boa vontade, a grande abnegação que sem dúvida estavam contidos nessa declaração. Então tentava, por meio de fotografias, que ao mesmo tempo eram vendidas, refutá-la. Pois nas fotos via-se o artista da fome no 40º dia de jejum, prostrado na cama, a ponto de ser consumido pela fraqueza. Essa manipulação da verdade, bem conhecida pelo artista da fome, mas ainda assim eterno motivo de desgosto. Não aguenta sensacionalismo, não aguenta notícia manipulada, não aguenta nada. Do jejum era toma umas conchinhas, já passa mal. Pão fraco. Lutar contra essa incompreensão. Tem que Contra ser esse forte, mundo né? de Comer muita incompreensão. coxinha. Era impossível. Ficar bem Mais uma formado. vez, ele tinha escutado o empresário de boa fé junto às grades. Porém, assim que as fotografias surgiam, afastava-se aos suspiros, deixava-se afundar na palha e o público, tranquilizado, Podia mais uma vez chegar observá-lo. perto e observá-lo. Se as testemunhas dessas cenas relembravam alguns anos mais tarde, muitas vezes não conseguiam entender sequer a si mesmas, pois no meio tempo sobrevinha tal grande mudança. Acontecia quase de repente. Devia haver razões mais Devia haver profundas. razões mais. Mas quem se importaria em descobrir? Coração do Brasil. De qualquer modo, eis que um dia o mimado artista da fome via-se abandonado pela multidão ávida por entretenimento, que já se amontoava em outros espetáculos. Então, o artista da fome despediu o empresário.
seu companheiro nessa carreira ímpar e arranjou emprego em um grande circo. A fim de poupar sua sensibilidade, nem ao menos leu as cláusulas do contrato. Mas, na verdade, o artista da fome não perdeu de vista as circunstâncias reais e aceitou como natural que não pusessem sua jaula como atração de destaque no meio do picadeiro, mas que, em vez disso, o acomodassem ao ar livre em um lugar bem acessível, próximo ao estábulo. Grandes letreiros coloridos rodeavam a jaula e anunciavam que podia ver lá dentro. Nos intervalos entre os espetáculos, quando o público se dirigia ao estábulo para ver os animais, era quase inevitável passar pelo artista da fome e lá se deter por alguns instantes. Mas passaram-se vários dias. Isso também teve um fim. Certo dia, pois assim que se aproximavam da jaula, e perguntou aos empregados por que havia deixado a jaula em perfeitas condições, cheia de palha apodrecida e sem uso. Ninguém soube responder. Até que um dos presentes, ao ver o quadrinho com os números, lembrou-se do artista da fome. Com a ajuda de varas, remexeram na palha e encontraram o artista da fome. "Você ainda está de jejum?" perguntou o supervisor. "Quando pretende parar com isso?" "Peço desculpas a todos vocês", murmurou o artista da fome. Apenas o supervisor, que estava com a orelha perto da jaula, conseguiu entendê-lo. "Claro", disse o supervisor, levando um dedo à testa a fim de informar ao pessoal a condição do artista da fome. "Nós o desculpamos. Eu sempre quis que vocês admirassem o meu jejum", disse o artista da fome. "Mas nós o admiramos", respondeu o supervisor, cheio de boa vontade. "Mas vocês não deveriam admirá-lo", disse o artista da fome. "Tudo bem, então nós não o admiramos", disse o supervisor. "Mas por que não devemos admirá-lo?" "Porque o jejum é uma necessidade. Eu não tenho como evitar", disse o artista da fome. "Isso se vê logo", disse o supervisor. "Mas por que você não tem como evitar?" "Porque eu", disse o artista da fome. Levantou um pouquinho a cabecinha frágil e falou com os lábios arredondados, como se fosse dar um beijo junto à orelha do supervisor. "Porque eu nunca encontrei a comida que me agradasse. Se eu a tivesse encontrado, acredite, eu não teria feito nenhum alarde e teria comido até me empanturrar como você e todo o mundo." Estas foram suas últimas palavras, mas no olhar embotado percebia-se a convicção firme, ainda que não mais orgulhosa, de prosseguir em jejum. "Tratem de limpar isso aqui", disse o supervisor. E o artista da fome foi enterrado, com palha e tudo. Na jaula puseram uma jovem pantera. Até para os mais insensíveis, era um grande alívio ver a fera selvagem andando de um lado para o outro. Na jaula havia tanto tempo abandonada. Não lhe faltava nada. A comida que lhe agradava era trazida sem grandes ponderações pelos vigias. O animal parecia não dar falta sequer da liberdade. O corpanzil nobre, equipado quase ao ponto de explodir com tudo que lhe era necessário, dava a impressão de trazer consigo também a própria liberdade. Esta parecia esconder-se em algum lugar entre suas presas, e a alegria de viver saía de sua garganta com um ardor tão intenso que os espectadores mal podiam aguentar. Mas eles se recompunham, cercavam a jaula, não queriam.